O programa a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. Olá! Você sabia que existem perguntas que curam? Pois é. Hoje nós estamos aqui em mais um episódio do programa Momento de Reflexão, Perguntas que Curam. Então você pode enviar sua pergunta, se tem dúvida sobre saúde emocional, mental ou física, tem alguma dúvida, gostaria de compartilhar alguma coisa com a gente? Então envie a sua pergunta, envie a sua dúvida através do Instagram, Instituto Neuropsi. Lá no Instagram você vai ter o botão do WhatsApp do Instituto, você também pode falar conosco lá no WhatsApp. Envie a sua pergunta que eu vou ficar muito feliz em respondê-la. Então hoje nós estamos aqui em mais um quadro, mais um episódio, quer dizer, de um quadro, que se chama Perguntas que Curam. Perguntando, você aí pergunta e eu aqui respondo, com a colaboração da minha querida Inês, que faz a seleção aí de todas essas perguntas. Não é isso, Inês? Bem-vinda, querida. Bom, oi. Então, a gente está aqui mais uma vez para responder as suas perguntas, as suas dúvidas, que muitas das vezes a gente tem tantas dúvidas, né, e não tem para quem perguntar. Já falei isso aqui e vou repetir de novo. Às vezes a gente tem tantas pessoas que a gente pode perguntar, ou a gente não tem coragem de perguntar, ou a gente não tem acesso para se fazer a pergunta. Então, hoje a gente está aqui mais uma vez e ela responde o que eu pergunto, que vem de vocês as perguntas. Isso aí. Vamos começar com Lúcia. A Lúcia do Rio de Janeiro. Por que quando o bebê nasce, também nasce a culpa na mãe? A Lúcia, né? Lúcia, beijo, Lúcia. Obrigada pela tua pergunta. Aí ela está falando sobre maternidade, sobre a culpa que nasce toda vez que uma mulher se torna mãe, não é isso? Então, o que eu quero te falar, Lúcia? Eu quero te dizer que esse ideal materno, Lúcia, ele é impossível de uma mulher atingir, tá? Então, por quê? A maternidade, ela é muito endeusada, digamos assim, né? Ela é muito romantizada. A grande maioria das pessoas acreditam que para ser mãe é praticamente se tornar um ser santo, que nunca erra, que nunca vai falhar, que nunca vai fazer alguma coisa que não gostaria de fazer na verdade. Então, as mães, elas sempre tentam acertar. Mesmo errando, elas estão ali tentando acertar. Então, essa mulher real, essa mulher que a gente... Então, separa, né? A mulher, a mãe, né? A mãe ideal da mãe idealizada, romantizada. Dentro dessa mãe existe quem? Existe uma mulher. E essa mulher é uma mulher real, é uma mulher que sente, é uma mulher que se cansa, é uma mulher que erra, é uma mulher que tem defeitos e qualidades, erros e acertos. Só que quando a gente olha para a figura da mãe, a gente sempre coloca ela num pedestal. Então a gente olha para a mãe e imagina que ela nunca errou na vida, que ela nunca passou por situações dolorosas, nunca teve traumas e ela também nunca foi criança, né? A gente esquece que um dia nossa mãe foi criança, que um dia ela também teve problemas, quem sabe, com os pais dela. Então a gente romantiza aquela mulher e a gente não aceita muitas vezes o erro dela. Mas tudo isso que eu estou te dizendo é para te falar o quê?
É para te dizer que isso não torna essa mulher menos mãe, né? Pelo contrário, essa mulher não é menos mãe porque ela erra, porque lá um dia ela gritou com um filho, ela estava muito cansada e não conseguiu atender as demandas da maternidade, né? A gente sabe que quando um bebezinho nasce, a mulher ela vive integralmente para aquele serzinho. Só que a culpa, ela nasce dessa comparação aí. Eu acho que é isso que é legal a gente falar, né, Inês? Que quando a criança nasce, a mãe ela começa a se comparar. Então, às vezes, a mamãe vê uma mulher no Instagram, na rede social, que dá conta, que é tudo lindo, a casa arrumada. Tudo perfeito. Não é? Aí eu olho para mim, é uma bagunça, eu de coque no cabelo. E aí aquela mulher fica, meu Deus, por que ela consegue? O que eu estou fazendo de errado, né? E aí, quando nasce essa comparação, tudo desmorona. Então, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com essa comparação. É como se cada mãe tivesse o seu jeitinho especial, exclusivo de cuidar dos seus filhos, da sua casa, de tudo que ela tem, é isso? E se comparar a outra pessoa, eu tenho o meu jeito de fazer as minhas coisas dentro da minha casa, tal. E você já tem o seu jeito. Se eu me comparar a você, eu vou achar que eu tô errada em alguma coisa, porque alguma coisa em mim não está tão certo, porque eu vejo que tem alguma coisa faltando, que eu não dei conta. E então eu olho para você e vejo que você faz tudo, consegue fazer tudo. Aí eu vejo, não, por que você consegue ou não? Tipo isso? Que você está falando da comparação. Isso, a comparação é tipo isso? A comparação é tipo olhar para você e dizer, meu Deus, a Inês consegue cuidar da casa dela, da família dela, dos filhos dela, e eu tô aqui nessa loucura da minha vida. Então, eu me sinto menor, né? Eu me sinto incapaz. Entendi. Porque se eu vejo a Inês dando conta e eu não... Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada e comigo, né? Aí começa a grande questão, porque a mulher ela começa a se culpar, ela acha que ela não é capaz, que ela não pode, que ela está sendo uma péssima mãe. Péssima dona de casa. Uma péssima dona de casa e por aí vai, né? Só que nós precisamos entender que nós somos mulheres reais, que a gente não vai dar conta de tudo. E que a maternidade ela é muito exigente. O que a gente tem que fazer, né, respondendo aqui para a Lúcia? Eu acho que a gente tem que acolher essa mãe que você é, a mãe real que existe dentro de você. Então, você é essa mãe que dá conta. Nem todo dia você dá conta, nem todo dia você consegue, nem todo dia você está feliz, nem todo dia você está disponível, nem todo dia o teu corpo vai estar ok para você fazer, né? Então, a gente tem que acolher a mãe que a gente é e não aquela mãe que os outros esperam que a gente seja, né? Ou que as pessoas idealizam que a gente seja. A boa mãe é aquela que está presente ali com os filhos, né? Que está ali, que está forçando uma situação, não, que está ali se dedicando a uma situação. Então, não é aquela que nunca falha. A outra pergunta tem um pouco a ver com isso. Acho que você já respondeu uma parte dessa pergunta, que é a Lúcia também, do Rio de Janeiro. Também. Ela perguntou assim, ó, como se desfazer das culpas? É verdade, né? Então, a culpa, ela nasce disso. Muitas vezes ela nasce da comparação. Muitas vezes ela nasce daquele sentimento de que eu não sou capaz, ou que eu não sou valorosa o suficiente. Então, como é que a gente faz para a gente se livrar da culpa? Eu acho que a primeira coisa aqui é você se perdoar. Ontem, em um dos grupos de apoio que eu coordeno, né, tem uma moça lá em particular, uma mulher lá em particular, que ela trouxe para a gente o seguinte, que ela vive hoje se sentindo frustrada e com muita culpa. Por quê que ela falou isso? Por quê? Porque a vida dela tomou um rumo em que ela não gostaria, não foi o rumo que ela idealizou, que ela planejou para ela, que ela sonhou. A vida dela tomou um rumo totalmente diferente do que ela queria para a vida dela. Hoje ela é mãe atípica de 2 crianças, então pensa, né, a vida dela como é, sobrecarregada, muita dedicação, ela não tem mais tempo para ela, não sabe nem quem ela é. E aí ela falou pra gente que ela não consegue lidar bem com isso, que ela se sente frustrada, que ela acorda e não sabe, nada faz sentido na vida dela, nada tem cor. E por que eu tô falando, lembrei da minha paciente lá do grupo, por que eu tô linkando com essa pergunta do perdão? Porque eu falei para essa mulher lá no grupo a seguinte questão. O primeiro passo que essa mulher precisa dar de volta para ela mesma é perdoar tudo como foi.
perdoar a história de vida dela, entendeu? Então, ela tem que perdoar que a vida não a levou para um caminho que ela gostaria. Então, esse é o primeiro passo do perdão, entendeu? Primeira coisa é você perdoar aquilo que você está ali se culpando. É você querer olhar para aquilo e dizer, realmente, isso aconteceu na minha vida. Não sei qual é a sua questão, Lúcia, mas você precisa olhar para isso e querer encarar e perdoar. Perdoa. Olha para isso e diz, é isso. Não dá para voltar atrás. Não tem um PROCON que a gente vá lá e reclame, não quero mais isso, troca para mim. Não existe. Então, o primeiro passo é perdão. O segundo passo é a consciência. Você tem que tomar consciência do que foi, do que aconteceu com você, entendeu? E olhar para isso e entender que é a verdade da tua vida. E agora, o que a gente faz, né? Então, a culpa ela é dividida entre o emocional e o passado. Sabe? Então, muitas vezes você está preso emocionalmente numa situação ou em uma pessoa que aconteceu lá no teu passado. Então, tem essa divisão aí, emocional com o passado. E quando você quer compreender essa intenção por trás das tuas escolhas, você tem que decidir, eu quero olhar para isso. Eu preciso olhar para qual foi a minha intenção lá naquele momento. Por que eu fiz aquilo? Por que eu permiti aquilo na minha vida? Né? E perceber que lá naquele momento você fez o que você achava melhor com a consciência que você tinha, que você podia, que você sabia naquela hora. Então a culpa ela vai se dissolvendo através da generosidade que você tem para com você, da compaixão que você tem para com você, e a compaixão, melhor dizendo, é cura. Ok? Agora, Lúcia de novo, do Rio de Janeiro. Você enviou várias perguntas, né? Obrigada, Lúcia. De todas aquelas perguntas, eu selecionei algumas. Eu acho que já conseguimos responder todas. Sim. Agora, essa é assim, qual é a raiz das autocobranças? A raiz da autocobrança, né? Uhum. A raiz vamos colocar assim, né? Uma das raízes da autocobrança é a necessidade de provar amor e merecimento. Tá? Então, você está ali se cobrando para talvez, você mostrar ao outro ou às circunstâncias, eu não sei qual é o caso aí da pergunta da Lúcia, que você merece ser amada e que você merece pertencer ali. Aquela situação, aquela pessoa, na tua família, eu não sei, né? Mas tem autocobrança, né? Atrás da autocobrança, a raiz, né? Isso aí. Então, atrás da autocobrança tem essa grande necessidade de você provar que você é merecedora de amor. Então, desde muito pequena, né? Eu sempre estou falando isso aqui para vocês. Desde muito pequena, muitas mulheres aprenderam que precisavam ser boas o tempo todo para quê? Para serem o quê? Para serem amadas? A feita faz tudo. Não. Desde muito pequenas... É porque eu me desliguei Você estava lendo. É. Desde muito pequenas, nós aprendemos que nós precisamos... amar todo mundo, ser cuidar boas, de todo mundo. Isso aí. Fazer tudo para os Para outros. sermos amadas. Isso aí. Isso aí. Né? E a autocobrança, ela se transforma em um padrão de sobrevivência. Porque imagina, se eu aprendi a minha vida toda que eu preciso ser boa o tempo todo, servir, cuidar de todo mundo para ser amada, para ser aceita, se eu deixo de fazer uma vírgula para Inês. Isso traz também ser respeitada? Porque quando a gente faz tudo para todo mundo, é porque a gente também quer ser respeitada. Seria isso também? Ou só ser amada? Não diria que ser respeitada. Ser respeitada já seria uma outra situação. Um outro nível, outro... Esse fazer, ser boazinha, agradar todo mundo, fazer... É para ser aceita. É para ser aceita, ser amada. E principalmente para ter valor. Valorizada. Isso, para se sentir valorizadas. A mulher, a maioria, né? Ela pensa que o valor dela está medido no quanto ela se doa, quanto ela se dá, no quanto ela isso faz. Aí. Então, se ela se doa muito, ela é muito
valorosa. Se ela se doa pouco, ela é pouco valorosa, né? Então, existe muito isso dentro da psique feminina. E aí, essa cobrança, então, ela se transforma em um padrão de sobrevivência. A mulher aprende a sobreviver servindo, sendo boazinha, né? Aceitando tudo que as pessoas fazem para ela. E a questão aqui é, Lúcia, quebrar o ciclo é aprender a se amar. Isso aqui é muito forte, Lúcia. Escuta isso aí, anota você que está vendo, olha, seu bloquinho aqui de nota, ó, do Instituto. Eu sempre peço para as mulheres nos grupos, né? A querida aqui já adquiriu dela, porque ela é uma pessoinha que sempre esquece em todas as aulas do nosso grupo, o bloquinho dela. Agora ela não tem mais desculpa. Isso. Não, ela amiga... pega a folhinha da amiga ainda, da colega do lado, né? Agora ela tem o bloquinho dela. E a caneta emprestada também. Agora ela não tem mais desculpa, porque ela adquiriu o kit dela. Mas voltando, Lúcia, querida. Quebrar esse ciclo é aprender, Lúcia, a se amar. Aí o negócio, aí muda tudo, né? Aprender a se amar, olha só. Aprender a se amar sem precisar merecer. Entendeu? Aí é muito difícil para as mulheres. Verdade. Não é? Com certeza. É muito difícil as mulheres entenderem que elas podem sim aprender a se amar sem precisar que o outro venha e me sinta merecedora. Entendeu? Então, Lúcia, isso aí é um processo exigente, mas é perfeitamente possível, é libertador e traz muita saúde emocional. Não só para você, mas para toda a sua família, para todos ao seu redor. Tá bom, Lúcia? Um beijo, Lúcia, no seu coração. Mas ainda continua com a Lúcia aqui. Lúcia é maravilhosa, né, Lúcia, Lúcia? Rio de Janeiro. Olha só, ela pergunta assim, como criar filhos seguros e confiantes neste mundo tão acelerado e ansioso? Nossa, Lúcia, pegou pesado, que pergunta exigente. Eu acho que a questão central aqui, Lúcia, é como criar esses filhos. Primeira coisa que eu quero te falar, anota aí também se você puder, com presença emocional e não perfeição. Então, minha querida, não se cobre ser a mãe perfeita. Não se cobre. Por quê? Porque você não vai conseguir. Simplesmente, eu tenho certeza que você não vai conseguir. E por que eu tenho certeza? Porque você é um ser humano. Nós somos perfeitos? Impossível. Nós não somos perfeitos, né? Então, sai desse lugar de ter que ser a mãe perfeita. Entenda que para você educar os teus filhos, tentar fazer o melhor por eles, você precisa de presença emocional. Você precisa estar equilibrada emocionalmente. Para que eu possa educar os meus filhos emocionalmente, fazer com que eles se tornem adultos emocionais saudáveis, adultos conscientes das suas próprias atitudes e comportamentos, eu preciso, antes de tudo, escuta isso aqui, você que é pai e mãe. Antes de qualquer coisa, você precisa aprender a lidar melhor com as suas próprias emoções. Agora, vem aqui comigo. Deixa eu te falar uma coisa aqui, só nós dois. Aqui eu, você e a Inês. Pensa aqui, Inês, comigo. Um adulto que quer ensinar para o seu filho a lidar melhor com a raiva. Então, pensa aí numa criança birrenta. Aí eu quero educar o meu filho para ele parar de fazer aquelas birras, né? Agora, pensa aqui comigo. Como é que um adulto vai cuidar dessa situação, fazer com que aquela criança pare de ser birrenta, se ele mesmo não consegue lidar com a própria emoção dele, com a raiva? É difícil. Não é difícil? Muito. Imagina uma criança fazendo uma birra e você estressadíssimo Isso aí. gritar, para! Vai ficar pior a situação. Não vai ficar? É como se você estivesse botando mais lenha na fogueira, botando mais pólvora para explodir. Uma bomba atômica. É né? muito, muito complicado. Exatamente, mesmo. A pessoa você tem que falou ficar serena. A gente tem que saber lidar com a situação. E se a gente não se tratar, não cuidar das nossas emoções, como é que a gente vai conseguir lidar com a situação? Não consegue. Não tem como. Não consegue. Não tem como. Em vez de você trazer o seu filho para próximo de você, você vai afastar o teu filho de você. Então, o meu conselho, conselho não, né? Que conselho é uma coisa que a gente não dá. A minha sugestão para você,
humildemente, com muito respeito pela sua saúde e a dos seus filhos, a do seu filho, é: cuide das suas emoções. Aprenda a lidar. E, Lúcia, isso aqui é para você também, minha querida. Só que não tanto, Lúcia, porque eu sei que você já cuida das suas emoções. Eu sei que você já percorre esse caminho aí do autoconhecimento. E você já busca isso há muito tempo em terapia. E eu sei o quanto você vem evoluindo. Mas para você que está aí nos ouvindo e que não cuida das suas emoções, não sabe gerenciá-las, eu deixo aqui do meu coração para o seu uma sugestão. Cuide, aprenda a lidar melhor com as suas emoções. Olhe para isso. Busque entender, né? Busque entender o que te leva para um momento de fúria, de raiva, ok? Então, é muito delicado, mas é possível, ok? Então, Lúcia, com presença emocional, e não se julgue, não se culpe, não se imponha ser a perfeita, porque você não será. Vamos chamar o comercial, amiga, antes dessa? Só tem mais uma da Lúcia. A gente chama o comercial e volta para a Ok. Lúcia. Então, ó, não sai daí que a gente volta já já. Você já imaginou um tratamento que vai além da fala e toca a alma? Aqui no Instituto Neuropsi, mulheres e homens estão transformando suas vidas emocionais com o trabalho da terapeuta e pesquisadora da saúde emocional feminina, Neila Andrade. Eu cheguei aqui sem forças e hoje me sinto viva novamente. Foi um verdadeiro renascimento. Eu aprendi a me ouvir, a respeitar o que eu sinto. Esse tratamento mudou a minha forma de viver. Participe de um grupo de apoio, da mentoria Curadas para Curar ou do Clube de Apoio à Saúde Emocional da Mulher, um movimento de cura e amor, um espaço de cura, escuta e transformação. Agende seu tratamento. Sua jornada de transformação começa aqui. Esperamos por você. Todos os dias, as mulheres carregam silenciosamente uma dor que ninguém vê. No momento de reflexão e nos grupos de apoio à saúde emocional da mulher, nós acolhemos essas histórias e ajudamos a transformar dor em cura. Mas para que esse trabalho continue alcançando mais vidas, nós precisamos de você. Seja um patrocinador desta causa. Seja um patrocinador do programa Momento de Reflexão e dos grupos de apoio gratuitos. Entre em contato e faça parte dessa rede que transforma vidas. Você já imaginou um tratamento que vai além da fala e toca a alma? Aqui no Instituto Neuropsi, mulheres e homens estão transformando suas vidas emocionais com o trabalho da terapeuta e pesquisadora da saúde emocional feminina, Neila Andrade. Eu cheguei aqui sem forças e hoje me sinto viva novamente. Foi um verdadeiro renascimento. Eu aprendi a me ouvir,
a respeitar o que eu sinto. Esse tratamento mudou a minha forma de viver. Participe de um grupo de apoio, da mentoria Curadas para Curar ou do Clube de Apoio à Saúde Emocional da Mulher, um movimento de cura e amor. Um espaço de cura, escuta e transformação. Agende seu tratamento. Sua jornada de transformação começa aqui. Esperamos por você. Todos os dias, as mulheres carregam silenciosamente uma dor que ninguém vê. No momento de reflexão e nos grupos de apoio à saúde emocional da mulher, nós acolhemos essas histórias e ajudamos a transformar dor em cura. Mas para que esse trabalho continue alcançando mais vidas, nós precisamos de você. Seja um patrocinador dessa causa. Seja um patrocinador do programa Momento de Reflexão e dos grupos de apoio gratuitos. Entre em contato e faça parte dessa rede que transforma vidas. Olá, voltamos então com as perguntas que curam. E eu vou continuar ainda respondendo as perguntas da nossa querida Lúcia, que é do Rio de Janeiro. Lúcia, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Eu espero que eu consiga respondê-la, ok? Bom, a próxima pergunta da Lúcia, ela fala assim: como a escrita terapêutica ajuda no controle da ansiedade e da depressão? Muito legal, Lúcia, essa sua pergunta. A escrita terapêutica, ela é muito conhecida, algumas pessoas me fazem, inclusive, essa pergunta. E a escrita, ela organiza, sabe o quê? Ela organiza o caos mental. Então, quando você está ali escrevendo, o teu cérebro, ele transforma emoção em linguagem. Então, muitas vezes, a gente não consegue elaborar, organizar um evento estressor ou algo conflitante. E aí você pega um papel, inclusive, olha o nosso bloquinho aqui, você pega o teu bloquinho de nota e começa a anotar tudo aquilo que você viveu, passou. Isso ajuda muito o teu cérebro a reorganizar, a reestruturar aquele conflito, aquela situação de dor. E isso também reduz a carga do sistema límbico. O sistema límbico é aquele que regula o estresse. Não é, então, minha querida Lúcia, e você que está nos assistindo agora, não é o que você escreve que vai ajudar o teu cérebro a se reorganizar. É o ato de escrever. Consegue fazer essa diferenciação? Então, quanto mais você lista os teus sentimentos, quanto mais você lista os seus pensamentos, ou apenas quando você começa a escrever assim, hoje eu me sinto, né? Hoje eu me senti. A palavra, quando você está colocando ali a palavra no papel, a palavra ela se torna um espelho que devolve a consciência para aquilo que foi estressante ou que te magoou muito. Então, sim, Lúcia, a escrita terapêutica é muito, muito, muito proveitosa. Obrigada, viu, Lúcia? Agora a gente segue com a pergunta da Juliana. A Juliana mandou a idade dela aqui pra gente, 34 anos, ela é de Salvador, Bahia. Juliana, muito obrigada pela sua pergunta. E a Juliana, ela pergunta assim: Neila, eu não sei mais quem eu sou. Sinto que vivo para agradar todo mundo, mas quando fico sozinha, é como se eu não me reconhecesse. Por onde eu começo a me reencontrar?
Nossa, Juliana, que pergunta legal. Ó, saiba que você não está sozinha dentro desse sentimento, viu? Muitas mulheres falam exatamente isso, que não sabem mais quem são. Juliana, então, a primeira coisa que eu quero dizer aqui na sua pergunta é que você vive essa situação que você nos trouxe, é que é muito, muito, muito comum, né? Então, é mais comum do que as pessoas imaginam, ou talvez até mesmo a você. Muitas mulheres, elas se dedicam aos outros por anos, Juliana, anos e anos, entram em um processo chamado de despersonalização emocional. Olha que interessante isso, né? E a gente acha, muitas pessoas acreditam, que viver única e exclusivamente para o outro é algo natural. E não é, viu? Isso tem nome neurologicamente. Despersonalização emocional. Essa despersonalização, ela é um fenômeno muito estudado pela psicologia e pela neurociência, tá bom? Então, isso não digamos assim, achismo, né, feminino. Não, é um fenômeno, inclusive comprovado cientificamente. E isso acontece quando o cérebro se adapta, olha só, isso acontece quando o cérebro se adapta a sobreviver, sabe como, Juliana? No automático, desconectando a sua identidade de você mesma. Então, talvez hoje você vive você esteja vivendo aí, um eu que você criou a partir das necessidades que você precisa atender, né? Esse eu que você criou é diferente do eu real, de quem é a Juliana de fato. Então, a questão aqui, Juliana, é que quando você vive para agradar, isso ativa áreas cerebrais responsáveis pela sobrevivência social, como, por exemplo, a amígdala cerebral. Quando a amígdala ela começa a gerar na gente comportamentos de proteção, então é mais ou menos assim, ó. Se eu agradar, eu serei aceita. Se eu agradar, eu serei amada. Se eu realizar, eu pertencerei. Entende? Então, a amígdala ela começa a identificar esse comportamento. E com o tempo, você fazendo, isso vai bloquear, sabe o quê? O acesso ao teu córtex pré-frontal, que é a área do teu cérebro, do nosso cérebro, que é responsável pela tomada de decisões e da identidade real da pessoa. Certo, Juliana? Bom, então o primeiro passo é você dar ao teu cérebro pequenos momentos de pausa. Pausa entre um afazer e outro. Descansa. Olha para você, porque é nessa pequena pausa que a tua identidade ela vai reaparecer, ok? E lembre-se, Juliana, reencontrar-se não é começar do zero, tá? Reencontrar-se é voltar para a tua identidade original, tá bom, Juliana? Eu espero ter respondido. Camila, 42 anos, São Paulo. São Paulo, isso mesmo. Neila, eu carrego uma culpa enorme quando tiro um tempo só para mim. Parece que estou abandonando minha família. Por que eu me sinto assim, mesmo sabendo que estou exausta? Uau! Camila, muito obrigada pela sua pergunta. Um beijo no seu coração, viu? Primeira coisa aqui da pergunta da Camila é a culpa que ela sente, né? Então, essa culpa... Camila, eu quero te falar isso aqui, olha. É que essa culpa, ela tem uma base, preste atenção nisso aqui. Ela tem uma base biopsicológica e cultural, tá bom? Biologicamente, o cérebro feminino, ele é mais sensível à produção de ocitocina. O que é essa ocitocina? É o hormônio da conexão, que reforça comportamentos de cuidado. Então, cuidar, quando uma mulher cuida, e o cérebro da mulher ele é preparado para o cuidado, quando você cuida, naquele momento o teu cérebro ele libera ocitocina. Por isso,
Quando você para de cuidar, para de realizar, para de executar as tarefas para todo mundo, para todos ao teu redor, o cérebro, ele entende que perdeu um papel essencial na vida. Então, nesse momento, o teu cérebro, ele começa a criar a sensação de culpa. Você sabia disso? Que essa culpa, então, que a mulherada sente, ela tem uma explicação neurológica? Interessante. Não é interessante? Então, talvez as mulheres não saibam, mas é muito importante a gente falar isso. Então, todas as vezes que você está... Vou até repetir. Todas as vezes que você está executando, realizando tarefas e afazeres, naquele momento, biologicamente falando, o teu cérebro ele libera ocitocina, que é o hormônio da conexão, que reforça o comportamento de cuidado. Então, toda vez que uma mulher cuida, realiza, executa tarefas para o outro, né? Naquele momento, o teu cérebro ele vai liberar ocitocina. E quando a mulher deixa de fazer, deixa de executar e tal, o cérebro começa a entender, opa, peraí, tem alguma coisa de errado aqui. Tem alguma coisa aqui que está faltando. Aí nasce a sensação da culpa. Entendeu? Ok? Então, culturalmente, nós mulheres, nós fomos ensinadas desde pequenas a sermos isso. A boazinha que executa, ok? Temos aqui a pergunta da Renata. Espero que tenha respondido a tua pergunta, claro que com excelência, né? Que a doutora ela tem a excelência das respostas. Renata, 29 anos, Neila, do Rio de Janeiro. Ela pergunta assim, Neila, eu tenho medo de olhar para minhas dores. Sinto que, se eu mexer nisso, eu vou desabar. Como saber se estou pronta? Renata, um beijo no seu coração. Muito obrigada, viu, pela sua pergunta. Então, vamos lá. Como saber que eu estou pronta? É isso? Por causa do medo, né? Isso aí. Renata, o medo, esse medo de desabar que você fala na tua pergunta, eu quero te dizer que ele é um medo, na verdade não, peraí, ele é um mecanismo. O medo é um mecanismo natural do teu cérebro. Por quê? Como é que esse medo, esse mecanismo natural do teu cérebro, ele é chamado? Né? A gente vai já olhar para isso aqui. Mas antes de dizer o nome disso aqui, eu quero te dizer algo muito importante. O teu cérebro, ele chama esse mecanismo de defesa, né, de evitação emocional. Então, você está com medo, o teu cérebro naturalmente é como se ele acionasse um mecanismo de defesa, e esse mecanismo de defesa ele é chamado de evitação emocional. Quando é que ele surge? Ele surge porque você acessa memórias dolorosas. E quando você acessa essas memórias dolorosas, você ativa regiões muito profundas no cérebro, como, por exemplo, o hipocampo e a amígdala cerebral. Essas duas áreas, em especial, elas armazenam experiências traumáticas. Olha só que interessante. Só que existe algo muito importante aí, a Renata, né? Você, Renata, não desaba quando você olha para a dor. Você não tem medo quando você olha para a dor. Você tem medo ou você desaba quando não tem um espaço seguro para acolhê-la. Então, quando você não se sente segura ou com alguém ou em algum lugar, você desaba de medo, você fica com medo, você se retrai. Por essa sua pergunta, né, que é muito, muito importante, é por isso que a transformação acontece dentro dos grupos das mulheres. E com a sua pergunta, eu posso abrir aqui um parêntese e dizer que dentro dos grupos de apoio à saúde emocional das mulheres, acontece essa transformação, porque você não está sozinha. Porque lá dentro dos grupos, você olha para a sua dor, se você assim quiser, não mais de uma maneira solitária. Você se sente segura, pertencente, e isso te dá forças para olhar para a tua dor, para olhar para o teu medo e para seguir, para cuidar, para transformar aquilo ali. Então você olha acompanhada, você olha amparada e você olha regulada.
né? E aí a ciência, ela chama isso de corregulação emocional. Então, eu tenho aqui uma mulher que está desregulada emocionalmente, sentindo medo, como a Renata falou aqui, né? Quando ela chega num grupo de apoio, como é os grupos que eu coordeno, ela se sente amparada, pertencente, apoiada. E nesse momento que ela se sente amparada, acolhida dentro do grupo, ela começa a se reorganizar emocionalmente. É por isso que os grupos têm tanta força. É por isso que dentro dos grupos acontecem tantas transformações. Porque biologicamente falando, neurologicamente falando, dentro do grupo o cérebro ele pode relaxar, sabe? Ele pode, digamos assim, ele pode desligar o mecanismo de defesa que ele aciona na hora do medo, como a Renata está trazendo aqui para a gente. E aí o sistema nervoso, ele se estabiliza na presença de outro sistema nervoso regulado. É o que a gente estava falando sobre as crianças, sobre regular as crianças. Um pai e uma mãe que não consegue regular bem a sua raiva, ele não vai conseguir regular a raiva de uma criança. Ok? Então, é isso que devolve a força, a clareza e a coragem. Né? Então, eu espero que eu tenha respondido. A gente já está no final. Que pena, né? Tinha uma pergunta boa, né? Vamos deixar para o próximo, então? Então, vamos. Vamos. Márcia, Isso. 51 anos, do Rio de Janeiro. No próximo programa, a gente faz a sua pergunta, tá bom? E as outras que eu já selecionei aqui. Tá acabando? Já. Então, muito obrigada. O tempo passa tão rápido, são tantas perguntas boas, mas continue enviando a sua pergunta, apoia a gente lá no Instituto Neuropsi, lá no Instagram, e vem com a gente quinta-feira às 21 horas. Eu posso deixar a pergunta no ar? Pode, rapidinho, né? Olha, gente, eu vou deixar a pergunta no ar para vocês saberem o que vem por aí pro próximo programa, para você não perder o próximo programa. Olha só. Márcia, do Rio de Janeiro, com 51 anos. Ela pergunta assim: Neila, eu sinto que perdi minha voz. Eu falo, mas ninguém me escuta. Às vezes acho que nem eu me escuto mais. Isso tem cura? Ai, não legal. sei. Será que tem cura? Vamos responder então no próximo Perguntas que Curam. Não perde, Beijo. gente. Não perde o próximo programa. Obrigada, beijo. Beijo.